vamos lá, né? Instrumentos de triagem da deficiência intelectual, certo? Num contexto pedagógico, AE, psicopedagógico, neuropsicopedagógico, enfim, certo? Então, a triagem, ela consiste num processo inicial de investigação e ela utiliza alguns sinais possíveis e alguns recursos também que pode dizer pra gente se essa criança tem uma deficiência intelectual ou não, certo? Mas o nosso contexto educacional, eu gostaria de dizer de novo, a gente não fecha diagnóstico, a gente inicia um processo de investigação, certo? Não substitui avaliação clínica, não substitui médico, só serve para indicar alguns indícios de necessidade de encaminhamento, tá certo? Então, a triagem, num contexto, por exemplo, do AE, ela vai identificar barreiras de aprendizagem, vai identificar a funcionalidade do aluno, vai identificar necessidades de apoio pedagógico, certo? E os principais instrumentos é o quê? O que você vai observar? Atenção, memória, linguagem, autonomia, interação social, participação em atividades, compreensão de comandos únicos, duplos e triplos, e no decorrer, em diferentes ambientes de forma contínua, e registrar. Gente, registra. Olha, eu esqueço, eu não consigo, às vezes é muito aluno. Gente, sai registrando num caderno mesmo, num celular, onde você gostaria, e registre tudo, certo? Quem trabalha no contexto do AE, eu acho até mais simples, por quê? Porque você está dentro da escola, pode ir para dentro da sala de aula e avaliar. Quem é psicopedagogo, neuropsicopedagogo, eu indico você ir na escola e investigar como é que essa criança é na escola, certo? E aí existe uma ficha de observação pedagógica, existe os documentos norteadores, certo? Que são os documentos que você vai preencher habilidade acadêmica, comportamento adaptativo, dificuldade, quais são as dificuldades observadas, as estratégias que funcionam, e vai estar tudo aqui nessa aula. Se você não conseguir achar, fala comigo no WhatsApp que eu lhe mando, certo? E a avaliação diagnóstica, ela é escolar, ela vai identificar leitura, escrita, matemática, compreensão, resolução de problemas. Então, vai identificar o nível pedagógico do estudante. Não é nível clínico, não é nível emocional, não sei das quantas. Não. Você vai identificar o nível pedagógico real desse estudante, certo? E aí, você precisa de uma coleta progressiva. Por exemplo, de atividades, produções, desenhos, registro da evolução, certo? E isso, ao longo dos atendimentos, você vai conseguindo. E aí, você vai conseguir observar também se teve avanço, quais são os padrões de dificuldade ou padrão de avanço, as potencialidades, qual foi a melhor estratégia que deu certo com aquele aluno. Aí, você vai fazer a entrevista com a família, tá? Que vai explicar o desenvolvimento infantil, autonomia, rotina. Exemplo, eu descobri numa entrevista da família que um aluno que eu acompanho no AE, que eu sou professora de AE, que eu acompanho no AE, eu não sabia, mas ele tem 8 anos de idade e usa fralda. Pois é, esses pais não conseguiram desfraldar a criança. Então, onde é que está a autonomia nessa criança, né? Então, rotina, comportamento em casa, o histórico escolar e clínico, certo? Se não tem histórico clínico nenhum, você vai encaminhar, certo? Encaminhe para um pediatra. Você pode estar utilizando, por exemplo, o argumento: olha, você já chegou a investigar como é que está o desenvolvimento do seu filho. Leve num pediatra, porque aí é uma forma de você falar com a família, mas não deixando totalmente em alerta, ou também não deixando que essa família se afaste, certo? E não queira mais nem conversa, troque até de escola, tá? Que já teve casos de família trocar até de escola. E aí você vai ver também escalas de comportamento adaptativo, habilidades sociais, comunicação, vida prática,
se essa criança essa lancha sozinha ou precisa de ajuda, ou ela só consegue se concentrar se tiver um professor do lado ou alguém do lado. E aí existem os instrumentos, certo? Que você vai colocar para avaliar tudo isso. Anamnese psicopedagógica, anamnese familiar. E no caso da psicopedagogia e neuropsicopedagogia, tem a EOCA, que é a entrevista operativa centrada na aprendizagem. O AEE, muitos municípios e estados, o AEE não trabalha com a EOCA, porque a EOCA ela é muito clínica, certo? Mas você pode utilizar se o seu município ou a escola que você trabalha no AEE, o estado que você trabalha, libera o uso da EOCA, certo? Que é o quê? Qual é o objetivo dessa entrevista operativa centrada na aprendizagem, que é EOCA? Vínculo de aprendizagem, estratégia cognitiva, organização do pensamento dele, como é que é a reação dele diante a desafios. Então, muitos municípios não aplicam a EOCA. Mas existem outros instrumentos como a síntese pedagógica que substitui muito bem a EOCA, tá? E aí existem algumas provas operatórias que são... Até foi o Jean Piaget que formulou, tá? Disse que era bom utilizar. Que ele vai avaliar raciocínio lógico, conservação de aprendizagem, classificação também de nível dessa criança, a seriação em alguma parte de uma estrutura cognitiva, certo? E aí as avaliações das funções cognitivas, repetir aqui novamente, é basicamente atenção, memória, percepção, linguagem, funções executivas. As funções executivas vai trabalhar o quê? Autonomia, vai trabalhar a vida diária, vai trabalhar... você vai estar dando uma olhada como é a escrita dessa criança, se ela consegue acompanhar a sala de aula ou não. Tudo que é execução. A criança vai precisar executar, certo? E aí, essa avaliação, você pode fazer através de jogos, atividade lúdica, tarefa estruturada, os próprios testes, existem muitos testes, que também está os PDFs aqui nessa aula. Se não tiver, você me cobra lá no WhatsApp que dá certo, tá? E aí você vai também observar a compreensão dessa criança da visão de mundo dela, se ela consegue planejar alguma coisa, se ela tem uma interação, se ela tem uma flexibilidade cognitiva ou uma rigidez. Existem os testes padronizados, habilitados para psicopedagogos e neuropsicopedagogos, são muito bons, certo? Existem também os testes que é só de psicólogo, só de neuropsicólogo, e existe também os testes da área da educação, tá? Cuidado em não reduzir essa criança ao QI, porque tem testes de neuropsicopedagógico que você pode sim medir o QI, mas não é uma medição total. Você não pode reduzir a criança a esse QI. Você também tem que considerar fator emocional e social. Emocional e social. Se uma criança vem de uma estrutura totalmente desestruturada, claro que esse teste que essa criança fizer, qualquer teste que ela fizer, vai cair muito o rendimento. Por quê? Emocional e social, certo? Então, a triagem moderna da deficiência intelectual, ela é multiprofissional, multidimensional. Ela vai avaliar atenção, memória, emoção, vai também investigar se precisa de uma intervenção precoce ou não, vai descobrir algumas limitações e vai identificar as necessidades de apoio. Então, os instrumentos de triagem na deficiência intelectual têm essa finalidade, identificar os sinais de dificuldade cognitiva, adaptativa, de aprendizagem, lhe dar uma orientação norte de como você vai planejar e trabalhar o desenvolvimento dessa criança, certo? Então, esse é o objetivo central.
É você conseguir desenvolver essa criança nas limitações dela e na sua limitação de profissional, tá certo? Um exemplo. Eu sou psicopedagoga, sou neuropsicopedagoga, mas eu estou dentro de uma sala de AEE. Eu vou trabalhar testes da neuropsicopedagogia? Não, porque eu não estou na função de neuropsicopedagoga. Eu estou na função de professora de AEE. Então, mesmo você tendo as formações, isso vai melhorar o seu olhar para essa criança. Isso vai melhorar, por exemplo, a você fazer um plano de aprendizagem mais rápido para essa criança, um plano de aprendizado mais estruturado, mas você não vai fazer uma bateria de testes e nem fazer aplicações psicopedagógicas para essa criança que você está como professora de AE. Tá? Outra questão também, eu falei da EOCA, que alguns municípios não aplicam a EOCA, alguns estados. Existe também o ABA, certo? Que é o quê? O ABA é o comportamento, você trabalhar o comportamento da criança basicamente, certo? E aí, o ABA, ele é muito aplicado no autismo, certo? E qual é a questão aí? Tem muitos municípios também, estados, que o AE não aplica a aba. A aba é clínica. Se você, na sua sala de AE, tem essa liberdade de aplicar, ok. Mas tem estados e municípios que têm suas diretrizes e não aplica a aba na sala do AE. Mas eu sou profissional ABA, no meu caso, sou psicopedagoga ABA. E aí, o que é que eu faço? Claro que existem algumas estratégias que o ABA vai lhe dar um olhar e um manejo melhor dessa criança, por exemplo, em crise, ou você pode trabalhar melhor também a forma adaptativa dessa criança na escola. Mas isso não quer dizer que você vai pegar o ABA e aplicar na criança, certo? E aplicar todos os processos do ABA. Não. O objetivo do AE é outro, o objetivo do neuropsicopedagogo é outro, o objetivo do psicopedagogo é outro. Enfim, cada um com seus objetivos. Como dizia minha avó, cada um com seus cada um. Agora, você é um profissional autônomo, tem sua clínica, você pode sim, hoje estar atendendo aquela criança com todas as estratégias do AE. Na semana que vem, que a criança voltar para a sua clínica, você pode estar aplicando todas as estratégias do ABA, que você está vendo a necessidade. Ai, mas eu acho que essa criança está com uma dificuldade de entender alguns sons. Você pode aplicar alguns testes de consciência fonológica para você ver isso. Então, se você é um profissional autônoma, que tem sua clínica e você tem todas essas formações, ok, faça! Que é o meu caso. Mas, se você está dentro da sua sala e de AE ou de psicopedagogia, você é contratada por uma escola, por uma prefeitura ou qualquer coisa assim, nesse intuito, você precisa estar dentro das diretrizes da escola, dentro das diretrizes do que trabalha cada um desses profissionais. Mas a junção de todos esses conhecimentos vai lhe dar uma base, um olhar, gente, que é incrível. Porque, por exemplo, eu tenho muitas colegas professoras que dizem assim, só de ver eu já sei todas as dificuldades daquela criança. Sim, porque a experiência faz isso. E agora, você pegar toda a experiência e jogar dentro da sua clínica, da sua sala, é outro nível, certo? Mas lembrando, cada um com a sua função. Mas você pode sim fazer a mesclagem de todos, se assim for permitido na sua prática. Tá bom, gente? Então é isso a nossa aula. Próxima aula é só de prática. Se liguem. Tchau!